Olá, alunos! Hoje, na semana 23, nós vamos falar novamente, continuar falando sobre economia colonial. Na aula passada, nós falamos sobre o açúcar, sobre a pecuária, sobre o algodão, sobre o tabaco. Hoje, nós vamos falar sobre outras economias que surgiram. Primeiramente, as drogas do sertão, que eram especiarias que foram descobertas aqui no Brasil, no norte e no nordeste, que foram plantas, raízes, frutas, ervas medicinais e outras. A mão de obra, né, que retirava esse produto antes era a escravidão indígena. Depois que ela foi proibida, quem retirava era a mão de obra escrava, vinda da África. Quem iniciou esse cultivo, né, essa procura por esses produtos, foi os chamados sertanistas, que começaram nas chamadas entradas e bandeiras, que foram expedições feitas para o interior do Brasil para poder achar o ouro e a prata ou ir até atrás de escravos fugidos, tá? E aí descobrir essas drogas do sertão que estão aí até os dias atuais. Outra riqueza, né, que nós tivemos foi a mineração. Essa mineração ela ficou entre o ouro e entre o diamante, que foram os principais tipos. A exploração, né, da mineração, ela foi dividida, né, estruturada entre duas formas. As lavras, que eram baseadas na exploração do ouro através de veios e morros, de veios de rochas e morros. Ela precisavam de mais pessoas, precisava de mais equipamento e também de maior capital, maior investimento. E a faiscação, que também era um tipo de exploração que não demandava muita gente e que era feito nos leitos dos rios e dos córregos. Como que era feita essa administração? Essa administração, a coroa portuguesa, né, ela tinha medo do roubo desse ouro. Então, ela vai criar formas de poder controlar isso. Essas primeiras jazidas descobertas dentro do Brasil, né, elas foram descobertas em 3 principais regiões: Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Voltando aos impostos, né, primeiro tipo, né, de controlar foi feito aqui dentro do Brasil, chamada Intendência de Minas. O que era elas? Era um órgão responsável para controlar a produção, distribuir os lotes, que eram chamados de datas, e cobrar os impostos. Primeiro imposto, né, que primeira coisa que foi criada foi a chamada casas de fundição. Essa casa de fundição era onde, no final de cada dia, todo ouro era levado, era pesado, era transformado em barra e desse valor era tirado o quinto, que era 20% daquele ouro daquele dia. E esses 20%, ou o quinto, ele pertencia a Portugal. Outro tipo de imposto foi o chamado captação, que era o imposto em cima de cada trabalhador escravo, que era pago pelo senhor, dono das datas. Outro imposto também era a finta. Essa finta foi que levou ao chamado derrama. Essa finta era o seguinte: todo final do ano, juntando todos os trabalhadores, né, todos os donos de datas, tinha que dar o peso de 1,5 toneladas de ouro. Essa era a finta, era a cobrança de 1,5 toneladas de ouro no ano de todos os lavradores. Se caso não desse, era cobrado um outro tipo de imposto que era chamada derrama, que a partir daí, se não atingisse, né, eles poderiam penhorar todos os bens dos senhores, até dar 1,5 toneladas. Logicamente que esses impostos, né, eles vão causar vários conflitos, mas
apesar disso tudo, né, esse ouro do Brasil, ele trouxe consequências boas, como aumentar a população da região, fazer com que todas as regiões produzissem para onde estava produzindo o ouro, trazer a capital da região norte, lá em Salvador, na época da cana-de-açúcar, para a região sudeste, por causa da mineração, aqui para o Rio de Janeiro. Ele vai interiorizar, né, trazer mais gente para o interior do Brasil. Ele vai acabar com o Tratado de Tordesilhas, né, entre Portugal e Espanha. E outros aí que a gente vai ver. Outra economia também que vai surgir nesse período da mineração vai ser a produção de diamante. Essa produção de diamante, ela vai ser descoberta aqui no que a gente conhece hoje como a região de Diamantina. E com medo do contrabando, né, do diamante, Portugal mandou vigiar esse distrito diamantino. E toda e qualquer pessoa, né, que fosse descoberta com contrabando, ela poderia morrer por conta disso aí, tá? Isso era um jeito de colocar medo nas pessoas para que elas não roubassem. Isso era um tipo de policiamento que foi feito pela metrópole aqui dentro do Brasil. A terra, né, as datas, né, que eram os lotes dados pelo Portugal, era chamado aqui na época de arrendamento. Esse arrendamento, ele foi feito tanto na época da cana-de-açúcar como agora na época da mineração. E quem assumiu toda a produção, né, quem tinha o direito de comprar toda a produção, era a metrópole. A partir dessa pequena explanação aí, vocês vão fazer as atividades. Se tiver necessidade, procurar o material de referência, o livro de vocês, e eu também estou às ordens. Até a próxima aula.